Fala, galera do Casal Coringão. Beleza. Mais um programa se iniciando, mais uma semana, graças a Deus. Semana importante, jogo da Sul-Americana amanhã, quinta-feira, contra o Racing do Uruguai. Mas antes da gente falar sobre os jogos, sobre os acontecimentos e apresentar o nosso convidado que está aqui hoje, a gente quer agradecer muito você aí, que acompanha o Casal Coringão, né, amor? Sim, a gente quer agradecer muito a cada comentário, cada curtida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se você não segue a gente no Instagram, @casalcoringão, já segue a gente lá, já deixa seu like, já compartilha, já comenta, já faz tudo. É isso aí, como a Lari falou, tudo sobre o Corinthians lá no nosso Instagram, diariamente minhas opiniões, opiniões da Lari, vídeos da torcida, vídeo da nossa rotina nos estádios, né, amor? Você acompanha lá no Instagram e você que acompanha a gente só aqui no YouTube, podcast, é o 107º programa, Pedrinho? É isso? 107º programa, então tem a aba, para você que quer ver todos os programas, tem a aba ao vivo aqui no nosso canal. Então é só você clicar na aba ao vivo que você consegue acompanhar todos os programas, inclusive o programa especial que nós fizemos com o convidado que está aqui, que contou um pouquinho da sua vida naquela época, por que ele é corintiano. E hoje nós chamamos Felipe Isabella aqui no Casal Coringão Podcast. Gostaria que fosse por um outro motivo, mas ele está aqui hoje por um motivo muito importante, falando de política do clube, né, amor? Sim. Então, quero apresentar o nosso convidado de hoje, que já esteve aqui. Felipe Isabella, seja bem-vindo no Casal Coringão. Uma honra e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Léo. Valeu, Lari. Eu falei que eu só voltaria no programa. Você me convidou outras vezes, né? Vocês me convidaram, só viria no programa quando vocês ficassem sócios do clube. Agora que vocês ficaram... É verdade. Não foi isso? Então, promessa Caramba, cumprida, que loucura. né? É isso aí. E foi um dia após, né? Nós viramos sócio ontem, né? Sim. Irmão, a gente começa com uma pergunta clássica, mas como a gente falou pro nosso público, né? Hoje você está aqui para falar um pouquinho da sua responsabilidade hoje, que é ser conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, e também como torcedor, né, amor? Então, só explicando pro pessoal de casa, nosso programa está sendo gravado por conta de agenda do Felipe, que tem seus compromissos, então a gente não consegue fazer ao vivo. Então você que vai mandar pergunta aí ao vivo aí, nós podemos selecionar algumas perguntas caso a gente não faça, e a gente manda pro Isabella, e ele pode responder ali pontualmente, a gente manda para vocês aí também. Certo, rapaziada? Certíssimo. Então, a gente já conversou um pouco do seu corintianismo no nosso último programa. Hoje a pergunta vai ser um pouquinho diferente, a primeira pergunta. A gente quer saber um pouquinho da sua trajetória como conselheiro dentro do clube. Como que você chegou a essa posição? Bom, vamos lá. Eu estou no meu terceiro mandato, apesar de ter bastante tempo militando na política. Como conselheiro é meu terceiro mandato. Meu primeiro mandato foi em 2007. O mandato na época era de 4 anos. Depois eu tive um mandato, foram 5 anos. Depois eu tive um mandato de 2012 a 2015. Depois eu fiquei fora, desde então eu fiquei fora de 2015 em diante, eu fiquei fora do conselho. Eu optei por ficar na eleição de 2015 para 2018, eu fiquei fora. 2018 fui candidato a presidente, por isso que eu não fui candidato ao conselho. Final de 2020 fui candidato a vice-presidente, né? Fiquei fora do conselho. E aí agora, em final de 2023, fui candidato a conselho e estou agora no meu terceiro mandato. Eu comecei, na verdade, eu voltei para o clube, se a gente recordar a história, minha família é de lá, eu frequentava quando infância, mas depois meus pais vieram para a Zona Oeste, aqui no caso para Pinheiros. Meus avós ficaram ali no Tatuapé, eu ia um pouco durante a infância, mas depois eu perdi o contato com o clube associativo. E quando eu voltei para o clube, que aí eu fui lá, comprei um título meu também, sem ser dependente dos meus pais, foi depois que eu já era advogado, já era formado, justamente porque eu queria participar da política do clube. Era na época do Dualib, eu não gostava já do Dualib, queria que ele saísse. Eu lembro muito bem que quando eu comprei o título junto com sempre na confusão, né, Léo? Quando eu comprei o título junto com os amigos, a gente juntou uns 4, 5 amigos e compramos. O cara que vendeu, na época tinha corretor que vendia títulos. Era caro, era muito caro. Eu preciso pegar lá. Era caro, assim, eu não lembro quanto, foi em 2001, não lembro exatamente quanto. A gente comprou o título, a gente falou assim, não, a gente vai comprar, mas a gente quer conhecer a dona Marlene.
Porque ela era, Marlene Matheus, porque ela era a única que na época era oposição do Alib. Não, eu vou te apresentar, tal. E aí a gente começou a frequentar o clube. E aí quando surgiu aquela época de movimento fora do Alib e tal, a gente começou, eu e esses amigos, a gente conheceu as pessoas que estavam envolvidas na oposição, na parte política de oposição. E aí saímos candidato pela chapa na época da Renovação e Transparência, foi a primeira vez na Assembleia Geral para ganhar da chapa do Alib, chamava Modernidade e Trabalho com o do Alib. Nossa. Nós ganhamos a eleição, foi 2.000 votos, 2.200 votos, foi 1.100 a 1.000, foi uma votação até bem apertada. Foi aí o primeiro mandato de conselheiro. Que bacana. Só antes da próxima pergunta, eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho quais são as competências do conselho hoje no clube e qual que é o organograma, né? Como que funciona a política hoje do Corinthians, para a gente continuar essa conversa sobre a política do Corinthians. Tá, vamos lá. O estatuto do clube diz que ele é dividido em poderes, tá? Juridicamente falando, tentar ser o mais didático possível. São vários os poderes. O primeiro poder, que é o maior, é a Assembleia Geral, que é quando todos os associados se reúnem para fazer uma grande votação, uma eleição, uma alteração de estatuto. Depois você tem, não necessariamente em ordem hierárquica, depois você tem o Conselho Fiscal, que são 3 conselheiros fiscais que são eleitos pelo Conselho, que eles dão parecer, eles fazem o exame mensal das contas e dão pareceres sobre as contas, os balancetes, mensalmente. Aí você tem um outro poder, que é o Conselho Deliberativo, que são os conselheiros que são eleitos, hoje em dia são 200 conselheiros eleitos, e são 100 vitalícios, né? Que é o Conselho Deliberativo, que é mais, vamos dizer assim, se a gente fizer um paralelo com o Brasil, vamos dizer assim, ou com a Prefeitura, é a Câmara Municipal ou é o Congresso Nacional, que ele é responsável pela legislação, por fiscalização, e tem lá no capítulo, tem no site do clube o capítulo de quais as competências. Dentro ainda de poderes, você tem um outro conselho que chama CORE, que chama Conselho de Orientação e Fiscalização. Ele é um meio termo, vamos dizer assim, entre o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. Eles são conselheiros, mas num número menor, hoje em dia são 20 conselheiros, que também tem que se reunir mensalmente para analisar os pareceres do Conselho Fiscal. E tem algumas outras competências específicas, como dar parecer em contratos acima de determinado valor. E você tem o último poder, que é o poder executivo, que é a diretoria, que são o presidente e os 2 vices que são eleitos, e a diretoria, os cargos estatutários que eles nomeiam. Então esses são os órgãos, vamos dizer assim, os poderes do clube. O Conselho Deliberativo é um desses poderes, vamos dizer assim, seria mais próximo de um poder legislativo, vamos dizer assim. Bacana, bacana. A gente vai voltar a falar também mais disso, porque é algo que a Fiel não conhece, Isabela. Todo mundo tem dúvida, e mesmo você explicando assim, didaticamente, mastigando pra gente, ainda as pessoas vão ter dúvida, então a gente vai, durante o programa, a gente vai te perguntar de novo, claro, num outro conjunto, né? Irmão, deixa eu te perguntar, eu queria saber de você, hoje, né, como que você avalia, né, você é um cara que comentou aí, que entrou na parte política lá com o do Alib, passou... Contra o do Alib. Mas eu digo assim, no momento do Alib, mas é bom deixar, né? Porque a internet recorta. E hoje a gente tá, infelizmente, mais uma vez vivendo um momento muito triste da nossa história. Essa é a verdade, né? Eu não fico feliz de estar vivendo esse momento, né? Então eu queria saber, Isabela, como você avalia esse momento político atual do clube e quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando lá dentro nesse período agora? Realmente, Léo, a questão política no clube está muito ruim, política e administrativa, mas política muito ruim. Dentro do clube a gente viveu umas eleições que também repete um pouco do cenário nacional, no sentido que é polarizado, né? A contra B, B não gosta de A não gosta de B e querem se matar. Então é sempre A contra B, para não ficar dando nomes aqui, para não ter qualquer tipo de problema. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Você não tem você não tem outras opções. As outras opções acabam ficando inviabilizadas, né? Quando se pensava na eleição passada de ter uma terceira chapa, uma quarta chapa, todo mundo vinha e falava assim, não, cara, tem que ser nós contra eles, não pode dividir, não tem que tirar a situação. Então isso é um movimento ruim, que muitas vezes as pessoas não têm essa visão geral de saber que ter mais candidatos, mais opções é importante para a democracia, para arejar
Isso. Eu sofri na pele. Quando eu fui candidato em 2018, para não fugir da sua pergunta, qual que era a ideia? Tinha a situação, tinha uma oposição, e nós, quando fomos lançar, a gente ia ser uma terceira via, uma opção. E foi um bombardeado. Falou, não pode rachar, senão... Mas no final das contas, a oposição também rachou. Eles estavam negociando uma chapa que ia ser o Dr. Roque Cittadini, o Paulo Garcia e o Dr. Romeu Tuma. Eles não sabiam quem ia ser candidato a presidente, vice, eles iam se organizar. No final, eles não conseguiram se compor e saíram os 3 candidatos. Saiu o candidato na situação, era o Andrés, e nós saímos. Aí ficaram 5 candidatos. Lógico que as chapas chamadas de oposição tiveram mais votos que a situação, mas a situação ganhou pela quantidade. Mas aquela época teve uma época rica de debates, de propostas, de opções. O associado tinha 5 opções para votar, não precisava ter um voto de cabeça, ele tinha opções. E nós vivemos hoje um sistema polarizado, ou se é A ou se é B. E a gente entende que isso é ruim, de forma geral, para o clube. E nessa linha, o presidente Augusto foi eleito com uma ampla maioria, com quase 70% dos votos. Algo inédito, né? Eu nem sei dizer se é inédito, mas num passado recente, fazia tempo que não acontecia. E ele conseguiu também, na época, com as composições políticas, com a grande coligação que foi feita, fazer boa parte dos cargos, eleger em aliados, boa parte dos cargos. No Conselho Fiscal elegeu os 3 membros, no CORE eram 10, foram eleitos 9, a mesa do Conselho, ou seja, ele conseguiu, dentro da composição, ter ali, começar o mandato dele com um grande apoio institucional também, dos poderes institucionais do clube, que é importante para ele ter uma segurança, uma garantia. Só que rapidamente ele perdeu esse apoio por culpa dele, não só por inabilidade política, de não saber ali como conduzir politicamente algumas situações, mas principalmente por inabilidade administrativa na execução, porque todo mundo, você tem um aliado político que elegeu contigo, beleza, você vai olhar com bons olhos, você vai ajudar no que puder ajudar, mas você não vai passar pano para o que está errado, né? Porque não está sendo feito de forma correta, o que não foi o combinado. Então, rapidamente, ele perdeu o apoio. Só vê que em maio, junho, já muitos dos diretores, já dos principais diretores de várias correntes, já tinham saído da gestão. O principal articulador político dele, que era o braço direito, que era o Rubão, o diretor de futebol, já logo de cara já saiu. O diretor jurídico, que ajudou na campanha dele bastante, até para regularizar a situação dele. O Yukelin, né? O Junk. Também, junto com o Perino, também, que era um assistente, um adjunto também, que era de uma outra chapa, também já saíram. Nosso, do movimento Corinthians Grande também, o Rosala, o Fernando, o Fabrício. Só para não perder, em cima disso aí que vocês saíram, inclusive vocês fizeram uma reunião, né? Você foi junto com o Rosala naquela reunião que o Rosala pediu para sair e ele insistiu e aí o Rosala ficou, né? Eu não tava na reunião, eu não tava, eu já tinha me desiludido um pouquinho antes. Mas enfim, teve algumas tentativas, não foi assim, ninguém saiu, digo ninguém não, vamos lá, mesmo muita gente que saiu falou, não tá dando certo, você tá fazendo coisa que a gente não combinou, estamos indo embora, ele foi... Ou seja, só pro pessoal entender, o grupo do Isabel ele vai falar, mas para vocês entenderem, ele tá falando de junho do ano passado. Maio. O cara não é oportunista, não, que tá saindo agora, que tá todo mundo aproveitando, né, Isabela? Pra sair, pra fingir que não tem... Enfim, aí são palavras tuas. Mas, enfim, cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua razão. Também a gente não pode julgar, às vezes, qual que é o motivo da pessoa que continua lá. Mas a decisão ali em maio, final de maio, pra saída, foi saída. Nós não assinamos, no primeiro momento, nós não assinamos o pedido de impeachment. A gente entendia que ainda estava muito no começo, que precisaria a questão ficar mais madura, ainda era prematuro os pedidos, a gente não tinha informações ainda relevantes sobre o caso. Então, a nossa saída foi, não está dando certo, não foi o que a gente combinou. E aí a gente viu que não foi só conosco, né? Como eu falei, foi do grupo do Yunkili, que era um outro grupo, da turma do Rubão, que é um outro grupo. Aí agora outros diretores também saindo de outros grupos. No CORE, que eu sou membro do CORE, fui eleito por CORE, né, também. O CORE é um dos poderes, ele é eleito dentro do conselho, são os 10 conselheiros mais votados dentro do conselho.
também, que tinha feito ampla maioria, ao longo do ano foi perdendo apoio por descumprimento de regras, publicação de balanços, envio de informações financeiras, comparecimento em reunião, fala que foi não aparece na reunião, vai num programa e fala que foi na reunião. Então o pessoal começou a ficar muito incomodado com isso, tanto que quando chegaram ali as contas, as informações, não é só a questão do número que se olha, né? Ah, o número foi 100 positivo, 200 negativo, lógico que isso é de suma importância, mas foram listadas lá uma série de descumprimentos estatutários que foram feitos ali, não ontem, hoje, foram feitos ao longo do ano todo. Uma série de documentos que foram pedidos, não foram prestados, recomendações que foram dadas não foram cumpridas. E aí todo mundo vai, de alguma forma, perdendo a paciência, se irritando, vendo que não está dando certo, e todo mundo acaba, vamos dizer assim, se desligando, né? Porque tentou avisar, tentou ajudar, tentou avisar, saiu, avisou de novo, notificou e continua cometendo os mesmos erros, aí ninguém mais quer apoiar. E um cara que já tava no clube, né? Um cara que sabe como funciona essas questões. Então, ninguém sabe exatamente, não tem um pouco contato direto com ele, mesmo nesse período. Eu não sei exatamente o que se passou, né? Não fui diretor da gestão, tenho um bom relacionamento com ele, no sentido cordial, a gente conversa, mas não estava lá no dia a dia para saber. Mas o que todo mundo fala é que ia lá, falava uma coisa, cumpria a outra, que a diretoria não andava, né? Então, por isso que muita gente saiu, não foram poucos, né? E não foi só de um grupo, foram de vários grupos que apoiaram bastante durante a eleição, em períodos anteriores à eleição. E dentro desse cenário todo, como que o Conselho está lidando com essas políticas internas? Tem um ambiente de conversa, de transparência? Como que vocês estão lidando com esse cenário? É importante também esclarecer para a torcida que assiste, a gente que não conhece, falar, o pessoal não conhece. Porque parece que o Conselho, a gente fala que é parecido com o Congresso, com a Câmara dos Vereadores, mas o Conselho não se reúne todo dia, né? Porque o Congresso, elas estão lá todo dia ou toda semana, o Conselho se reúne 5 vezes por ano, 4, teve ano que se reuniu 2 vezes, esse ano tem se reunido mais nos últimos tempos, a turma tem marcado mais reuniões, mas se reúne 4, 5 vezes, são 300 pessoas ali, então não há muito que... ali você vota, sim, não. Então não há um local assim que tem debates profundos. O que se tem são as conversas que se tem no clube, no estádio, no WhatsApp, nos outros canais, que as pessoas vão sabendo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, vamos almoçar. As conversas são paralelas, elas não são no ambiente formal do Conselho, porque a gente se encontra oficialmente em reuniões muito pouco. E realmente a conversa que tem da grande maioria dos conselheiros é que a gestão vai de mal a pior, uma série de descumprimentos, de ilegalidades, de irregularidades, e que a gente teme muito pelo restante do ano, né? A gente sabe que vai ter uma votação de impeachment agora, a continuidade da votação dia 26, mas isso é só ainda uma continuidade, isso não significa nada. Tem um procedimento grande ainda até o fim, e isso impacta em tudo, né? Impacta no futebol, impacta na administração, na gestão, né? Vai contratar um cara, mas quem é o presidente, quem que vem, quem que não vem, quem que vai ser o diretor, putz, mas vou assumir agora, o cara tá saindo, o cara é provisório, a situação, o clube fica muito ruim, né? A gente perde segurança jurídica, perde estabilidade, que é importante para algumas tomadas de decisões. Eu vou sair um pouquinho da pauta aqui que a gente montou com a Lari, mas tem a ver já o que você está falando. Primeiro ponto, eu queria que você só voltasse um pouquinho da questão do CORE, né? Que você falou que você participa das decisões, então, ali do CORE. E recentemente, acho que semana passada, as contas do Augusto foram reprovadas. Você já falou os motivos, alguns motivos, mas qual que é a dúvida e que o pessoal questiona muito, Isabela? Por que as contas do Augusto foram reprovadas e por que a do Duílio, por exemplo, ano passado, na gestão do Duílio, foram aprovadas? E por que ele falou para abrir as contas de 2023? Vamos lá, bastante pergunta. Eu vou respondendo, senão você vai me interrompendo. Tá. Não, você vai me interrompendo se eu não estiver falando. Veja, a gestão do CORE, a eleição do CORE, a composição altera a cada mandato, né? Então são 10 conselheiros eleitos
E os outros conselheiros que fazem parte do Core são ex-presidentes, ex-presidente do conselho. Então, as contas do Duílio nos outros anos foram analisadas por outro grupo de conselheiros. No qual você não estava eleito. Não Você- estava eleito, né? Nem eu e nem outros, né? O que aconteceu? Quando nós fomos eleitos no final de 23, nós chegamos no início de 2024 e tinha as contas de 23 do Duílio para serem analisadas. Você, como já eleito, Já teria que como analisar. eleito, isso. A de 21 e a de 22 tinham sido analisadas por outra composição e a de 23 chegou para nós, para essa composição atual do Core, para analisar as contas do Duílio. E o que acontece? As contas do Duílio elas foram analisadas durante 2023, mês a mês. Porque o Core tem que dar parecer mês a mês. Dá parecer do balancete de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, junho. É assim que funciona. Então, quando chegou para nós, ele já tinha todos os pareceres favoráveis da gestão anterior relativo mês a mês de 2023. Chegou com parecer da auditoria independente, parecer favorável. Que era a KPMG ou não? Não, era uma outra empresa, acho que era a RSM. Entendi. Chegou com parecer do Conselho Fiscal favorável, mas com algumas glosas. Glosas com algumas recomendações, com alguns apontamentos de equívocos, umas 6 ou 7 apontamentos de equívocos. E chegou para nós do Core para votar. E paralelo a isso, em outubro, novembro do ano anterior, o Conselho Deliberativo aprovou uma revisão do orçamento, que não deveria ter aprovado, porque a revisão do orçamento é no meio do ano, mas acabou aprovando isso em outubro. E as contas do Duílio, quando elas chegaram em dezembro, elas estavam batendo exatamente com o que foi orçado. Então, quando chegou para nós as contas, as contas do Duílio estavam idênticas ao que tinha sido orçado. O que o Conselho aprovou de orçamento, o Duílio executou. Com dívida, tinha lá as dívidas, os receitas, estava perfeito, com os pareceres favoráveis e algumas glosas. Lá no Core, a votação foi dividida, tiveram 3 tipos de votos, acabou prevalecendo o voto que eu acabei dando. Tinha gente que reprovava por completo, sem analisar nada, tinha gente que aprovava por completo, sem analisar nada, e o que prevaleceu foi o nosso voto, que acompanhou o parecer do Conselho Fiscal com algumas recomendações, com algumas glosas, que algumas coisas tinham erradas, e nós acrescentamos outras. Uma falta de publicação de alguns pareceres, de alguns balancetes, alguma coisa assim. Depois, no Conselho Deliberativo, foi aprovado por maioria as contas do Duílio. Agora, veja, quando o pessoal fala nessa questão de aprovação de contas, você fala, mas como que você aprovou a conta se ele devia para... No dia 31, ele assinou uma confissão de dívida dizendo que ele devia para não sei quem, coisas totalmente erradas. Fala, olha, eu não estou analisando a gestão dele, eu fui contra, votei contra e sou contra a gestão dele. Mas aquela confissão de dívida que ele assinou dia 30, dia 31, sei lá, ela estava naquele balanço que foi apresentado. O número, crédito, débito, batia, tinha os pareceres batendo. Ela não teve um prejuízo, um déficit, se teve foi de 4 milhões, 5 milhões, enfim, os valores batiam que foi aprovado. Então, formalmente, elas estavam em ordem. Mas tinha que ter reprovado, porque o Duílio fez isso e aquilo. Bom, nós reprovamos eles na urna. Né? A prestação de contas é um outro tipo de análise, é diferente. Muitas vezes a grande torcida não entende essas questões técnicas, seria muito mais fácil jogar para a torcida e falar, eu reprovei e tal, mas estamos aqui explicando o porquê que o parecer ali... Tem todo o embasamento. Tem todo o embasamento, os pareceres foram todos técnicos, entendeu? Teve gente que reprovou também tecnicamente, que achava que tinha que reprovar, tudo bem. Mas os pareceres, e nós colocamos as glosas falando que dentro do que foi apresentado, tinha ali algumas coisas erradas, mas que aquilo... ressalvas. Com ressalvas, exatamente, com ressalvas, aquilo não necessariamente levaria a uma reprovação, porque ele estava espelhando exatamente o orçamento que tinha sido aprovado pelo clube. Tá? Esse é um ponto. Agora, a questão de reabrir, que ele pediu para reabrir, que deveria ter reaberto, veja, a diretoria agora do Augusto apontou 4 itens que eles achavam que deveria ir para o balanço do Duílio. Não mostrou para nós esses números exatamente para dizer por que deveriam ir para a conta do Duílio.
Lá no CORE e no Conselho Deliberativo, em dezembro, a gente tem que aprovar o orçamento do ano anterior. Quando eles apresentaram o orçamento, eles já tinham uma previsão de qual que eram as despesas. Também eles não tinham. Em março também eles não tinham. Chegou uma semana antes, em abril, da reunião, eles falaram, não, tem os números aqui que a gente foi olhar e tem algum problema. Eu falei, bom, se tem algum problema, não tem problema. Você apresenta o documento dizendo quais são os fundamentos. Se tiver que reabrir, não tem problema nenhum reabrir. Agora, Mas não mostra muda nada. o que tem que abrir. Primeiro, abrir. mostre. Segundo, não muda nada. Entendeu? Você descumpriu trocentas mil itens. Você não apresentou os balanços aqui, você não apresentou os documentos que a gente pediu, você não fez nada. Se você quiser reabrir o balanço do Duílio ou não tem problema nenhum, a gente analisa tecnicamente, mas não vai mudar a sua reprovação de contas, entendeu? Isso não vai afetar em nada. Talvez o seu déficit, que foi 190... 800 não, no total, mas... Sim, é não, que o ele tá déficit, falando. o déficit do ano foi 190 e poucos, aumentou a dívida para não sei quanto. Mas talvez o déficit não seja 190, seja 80, 100. Cairia para 700 o dele, mas não vai mudar nada. Na verdade, assim, a dívida do clube tá lá, entendeu? Não vai mudar, a conta final não vai mudar. Vai mudar só a responsabilidade de qual período que é. A conta final é aquela, né? O aumento da dívida bruta, ou o aumento do endividamento que consta lá nos números formalizados são os mesmos. É só uma questão de dizer se esse pedaço é mais da época do Duílio, que na verdade não seria nem do Duílio, porque uma parte são impostos de anteriores até, de outros anos, não são impostos do Duílio. Os impostos do Duílio vão refletir daqui 3, 4 anos só, como o do Augusto também vão refletir só depois de 3, 4 anos. Demora para a prefeitura lançar o imposto não pago, escrever em dívida ativa, começar a execução fiscal, entendeu? Então, todo mundo que assume lá o clube, ele vai assumir dívida de antigas. Tem coisa lá da década de 80, década de 90, entendeu? Então é isso. Então, assim, para deixar claro, então, pro torcedor, as contas do Augusto Melo foram reprovadas com muitos embasamentos ali do que ele errou. Muitos, não é só a questão do número, que eu estou te falando, não é só, o número deu menos 190, por isso que nós reprovamos. Não podia até ter dado menos 190, se ele cumprir todos os outros itens, se ele a diretoria, vão lá no conselho todos os meses, explica, justifica, pede aprovação, manda os documentos, presta contas, o conselho de repente poderia falar, beleza, você deu 190 negativo, entendemos aqui a questão do imposto, você fez uma transação aqui, foi bom para o clube, que era maior, você diminuiu, não tem problema nenhum. Podemos aprovar. Acho que o São Paulo teve um déficit até maior que o do Corinthians. Eles aprovaram a conta sem problema nenhum. Não há problema em aprovar tendo déficit. A questão são os outros descumprimentos que tiveram ao longo do ano. E continuam. Hoje é dia 14 de maio. Nós não recebemos ainda os balancetes de janeiro. Estamos no escuro. Entendeu? Você entra lá no site do clube, ele tem que publicar mês a mês os balancetes mensais, pela lei e pelo estatuto. Tem que publicar mês a mês os balancetes mensais financeiros. Não tem publicado nenhum mês, nós estamos em maio. Lógico, não dá para exigir o de abril, que acabou agora, março, poderia exigir, mas janeiro, fevereiro, deve estar pronto. Não mandou pro CORE isso e nem pro Conselho Fiscal. Vocês estão entendendo, rapaziada? Eu entendi aqui, não sei se a Lari, acho que a Larissa entendeu. Então, quando a gente fala, mas na época do Duílio vocês não viam isso. Viu? Ele acabou de explicar. Que o que ele está explicando é coisa básica de administração que o Augusto teria que fazer ali junto, né? A prestação de contas, mês a mês, participar das reuniões. Ele não fez nada, ou seja, vamos esquecer o caso Vaidbet, que a gente vai perguntar aqui. Vamos esquecer tudo isso. Se a gente fosse avaliar só o impeachment do Augusto Melo com essas falhas, já seria um impeachment só disso que você está falando. Ou não? Não, eu acho que assim, a questão de reprovação de contas, tem 4 pedidos de impeachment lá já, né? Não, é isso que eu tô falando, mas vamos imaginar que não tinha e ele estatutariamente ele descumpre esses itens que você tá falando. Sim, é um dos motivos para se tirar o presidente. Já seria um motivo. Trocar, já seria um motivo. Acho que tem 4 pedidos lá já, né? Um da Vaidbet, agora o último que vocês protocolaram. Digo vocês, foi um conselheiro de vocês, né? Da MCG. Teve um pedido de... Isso, teve o da Vaidbet. Aí tem com a reprovação de contas automaticamente... Se abre um processo de destituição, que foi um conselheiro nosso que deu impulso a esse processo.
O CORE já tinha encaminhado uma abertura de pedido por descumprimento, falta de envio de documentações. Que aí entra você, o CORE. É, o CORE, que eu faço parte, mas o órgão já tinha mandado. E também agora a Comissão Jurídica do Conselho Deliberativo também entrou com pedido. Acho que são esses, né? Os 4 pedidos. Então, assim, é ruim o negócio de impeachment, é uma insegurança jurídica. Eu sou totalmente contrário a ficar pedindo impeachment toda hora, né? É ruim para qualquer instituição. O cara foi eleito, acabou de ser eleito com 70% dos votos, mas chega uma hora que a situação fica insustentável, entendeu? Insustentável. E dentro dessas inseguranças políticas, jurídicas, financeiras, quais são os planos de ação que vocês têm lá dentro para dar um pouquinho mais de segurança, né? Não, na verdade, não, assim, sendo bem claro, não temos nenhum plano de ação. O plano de ação é cumprir o estatuto, né? Então, a votação do impeachment do caso da Vaidbet tinha sido suspensa porque atrasou muito a votação na primeira votação. Ela foi remarcada agora em maio, podia ter sido remarcada antes, depois, enfim, foi a critério do presidente do conselho. Esperou um melhor momento aí para marcar, está marcada. Nessa reunião vai ter direito ainda vai ser apresentado o relatório da Comissão de Ética. O Augusto vai ter direito, ele já apresentou uma defesa escrita, mas vai ter direito de apresentar uma defesa oral, ele, seu advogado. Vai ter uma votação. Se tiver uma votação e aí ele for impeachmentado, vamos dizer assim, ele é afastado. Ele é afastado, o primeiro vice que assume a presidência temporariamente. Aí tem que ser convocada uma Assembleia Geral de todos os associados para dizer confirma o impeachment dele ou não, né? Sim ou não. Essa Assembleia Geral tem que ser convocada com no mínimo 30 dias de antecedência. Então, o Stabile, que seria o primeiro vice, assume imediatamente após a saída do Augusto. Caso seja confirmado dia 26, tem muita coisa acontecendo. No próprio dia 26 à noite, dia 27, o Stabile assume a presidência interina do clube. E aí o Tuma tem 30 dias para convocar ou não? Ele já tem que convocar 30 dias? Não tem uma data de quando ele tem que convocar. O que diz é que a Assembleia Geral tem que ser convocada com no mínimo 30 dias de antecedência. Então, se ele for, entre aspas, rápido e convocar no dia seguinte, é difícil convocar no dia seguinte que tem um trâmite de fazer o edital, publicar e tudo mais. Mas se ele convocar dia 28 de maio, a Assembleia vai ser dia 28 de junho, tá? Tem que ter 30 dias de antecedência. Mas se ele quiser demorar um ano para convocar? Não, aí então não tem essa regra. Aí a gente tem que a gente tem que tem um ponto aí. É uma lacuna que é uma lacuna, mas não acredito que porque dá muita segurança jurídica muito grande para todo mundo, né? Todo mundo quer que se mas ele pode enrolar ali uns 6 meses. Estabiliza. Não, mas que senão fica um ambiente muito instável, né? Ou não, né? Não, fica. Porque todo mundo instável. quer tirar o Augusto. Tira o Augusto e aí, não sei. Não, fica instável, porque assim, as pessoas querem resolver, entendeu? Se o Augusto. Porque assim, porque vai pra Assembleia Geral, o Augusto pode voltar. A Assembleia Geral pode falar, não ao impeachment, o Augusto volta. Como pode confirmar a saída dele, e aí tem que convocar uma eleição via Conselho Deliberativo também num prazo razoável. O Estatuto não fala quais são esses prazos. Mas por provocação, o presidente Tuma não vai, acredito que ele queira resolver isso, porque é ruim institucionalmente falando, entendeu? Imagine, o presidente está lá interino, ele não tem diretoria, vai colocar um diretor lá provisório, fala, não, eu vou ficar aqui, mas eu não sei quem vai ser eleito, quem vai sair, ele não consegue contratar, vai contratar alguém no mercado, né? Precisamos contratar. Precisa, para contratar alguém no mercado de futebol, mas no mercado assim, um financeiro, o Vinícius do marketing saiu, com ele saiu mais uns 4, 5 funcionários. Quem que vai sair, largar um emprego para ir trabalhar no Corinthians, sabendo que o presidente está lá há 15, 20 dias, não sabe nem se vai ser reeleito, se vai ser eleito, se vai ter eleição, se não vai. Então a instabilidade é muito grande. E já tá, né? O Eduardo Savoy acabou de negar o pedido para ser da parte do marketing agora, né? O Savoy. Não sabia. Então é difícil. As pessoas negam porque, um exemplo, você vai ser contratado pelo Augusto Melo. Você não sabe se ele vai ficar, se ele vai sair, é o que você tá... E a mesma coisa, quando assume o primeiro vice, que assume interinamente, também, ele é interino, né? Ele vai sair. É aquilo, é um ambiente instável. Ninguém quer entrar num ambiente instável dessa forma, né? As pessoas querem que se estabilize antes de fazer qualquer coisa. Você acha que tendo esse processo todo
de impeachment, como você acha? É muito achismo, né? Mas como que você vê um ambiente estável no Corinthians? Veja, a gente tem que tentar pegar os exemplos passados, né? Então a gente viveu intensamente naquela época da saída do Alib, e esse período de transição, no final do Alib acabou renunciando, tinha o processo de impeachment, ele acabou renunciando e até abreviou um pouco a instabilidade no seguinte sentido, não precisou convocar a Assembleia Geral, né? Quando ele viu que ele tinha perdido todos, ele renunciou e falou, não, deixa o clube seguir em paz e abreviou. Mas o período em que ficou como presidente, era ele e o Nezicur que renunciaram, que era o primeiro vice. Na época tinham 3 vices. Ficou o Dr. Wilson Bento e o Dr. Clodomil Orsi ficaram dividindo ali a presidência. O Dr. Clodomil era o presidente, mas o Dr. Wilson Bento ajudava. Então, eles não conseguiam decidir nada. Então, toda vez que eles tinham que tomar uma decisão, eles convocavam lá uma junta, o próprio CORE, para decidir se vende, se não vende, se contrata, se não contrata. Junto com o diretor financeiro na época, que continuou dando suporte para ajudá-los, que foi, salvo engano, era o Dr. Emerson Piovesan, mas não tinha uma diretoria, ninguém queria fazer parte. Então ficaram 3, 4 pessoas segurando as pontas, até que foi convocada a eleição, e com a eleição criou-se uma nova diretoria, e aí o clube pôde seguir a sua linha de estabilidade, né? Então, pra gente não ficar perdido nesse assunto. Então, pro torcedor entender, dia 26 tem o pedido do impeachment. São 300 conselheiros trienais votantes. 200 trienais e 100 vitalícios. Tá, então a gente tá falando de 300 votos. Penso eu, e quero uma opinião sua, vai ser muito próximo do que foi a reprovação de contas, o número de votos. 130 ali contra 80. 130 favores. Ou você acha que muda daí? Não, não sei te dizer. Eu acho que é um bom palpite esse quórum, né? Que acho que deu um. Eu tô me baseando mais ou menos nesse número, porque se eu voto pra reprovar a conta, eu não vou votar a favor do cara. Tudo bem que são dois temas totalmente diferentes. Uma coisa são as contas, outra coisa, na verdade, é o seguinte: lógico que quando a pessoa vai votar, ela leva inconscientemente todo o histórico do que está acontecendo, né? Então, do histórico também, se o time ganha na véspera de 5-0 do Palmeiras, não tem impeachment, né? Se perde de 5-0 do Palmeiras, tem impeachment, morte, tem tudo, né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim, a pessoa quando vai votar, inconscientemente, ela leva em consideração vários fatos do que estão acontecendo ao redor. Mas, no fundo, a votação das contas é uma votação um pouco mais técnica. E a votação do impeachment é única e exclusivamente sobre o caso Vaidbet. Esses outros itens não estão em votação, né? Então a gente não sabe como é que o conselheiro vai reagir. O Augusto ainda vai apresentar defesa e tudo mais. Então vamos aguardar aí para não antecipar nenhum. Sim. Então ali no dia ele tem 30 minutos para se defender, é isso? 30 minutos, 30 minutos. Então o Tuma abre né, faz todo. Como? O que você falou? Não, o Tuma abre a reunião ali, dá esses 30 minutos pro Augusto, certo? Começa com o Augusto, então, se defendendo. Eu acho que primeiro, eu preciso lembrar do edital, acho que primeiro tem uma palavra do presidente da Comissão de Ética, para falar qual foi o parecer lá na ética. Depois, deve ter uma palavra de alguém que queira falar pela acusação, porque houve um pedido com vários conselheiros assinando, caso alguém queira falar sobre a acusação. E depois a defesa sempre fala por último, né? Então a defesa fala por último, o Augusto ou o seu advogado falam por último e apresentam a defesa. Então ele não é obrigado a estar ali no dia. Ele pode mandar o advogado dele. Pode, mas... Não pega bem. Pega bem. Não, ele é o acusado ali, né? Mas eu falo, não sei se eu soubesse já que eu ia passar essa vergonha. Não iria. Seria melhor pra ele. Bom, aí é cada um, né? Ele tem todo o direito de apresentar a defesa, os argumentos, mas de repente também ele resolve renunciar, acho que... Que é o que as pessoas, muitos torcedores estão pedindo clube, já, né? O pessoal fala, renuncia, mas, bom, o cara foi eleito, né? Ele tem que saber quando que... Então, eu acho que... Até onde que ele vai lutar pelo mandato dele, né? Eu acho que ele vai lutar até o final, porque eu acabei de ver uma notícia antes de você chegar, acho que foi do meu timão. O programa já tá sendo gravado, então isso aí já vai ter sido esclarecido. Parece que na sexta-feira agora ele vai convocar
coletiva para apresentar esses cargos que estão vagos aí da diretoria. Parece que na sexta-feira agora ele convoca, não sei se é no CT ou no Parque São Jorge, vai apresentar uma nova diretoria para vocês, conselheiros, e para nós, torcedores. E hoje, inclusive agora, nesse momento tá rolando o jogo do Sub-20 lá na Fazendinha, Claudinei Alves está lá num dos camarotes ali da Fazendinha, assistindo o jogo como superintendente de... Diretor, né? Diretor da categoria de base. E aí, como que você avalia isso aí? Bom, se ele vai apresentar uma nova diretoria e ele vai lutar pelos direitos dele, acho que, como advogado até, eu nem posso condená-lo a nada. Eu acho que ele tem que, se ele acha que é esse o caminho, ele se defender da forma que ele tiver que se defender, e o clube seguir o estatuto. Vai votar dia 26, se tiver a destituição, ele vai sair, e a diretoria provisória vai nesses 35 dias convocar a Assembleia Geral para decidir a vida do clube, se ele sai definitivamente ou se ele volta. Não tem muito o que fazer. Porque é capaz de ele anunciar uma diretoria, né? Fico imaginando, vai anunciar uma diretoria, você falou sexta-feira? Notícia, foi uma notícia que eu vi, não é nada oficial. E daqui 10 dias depois, sexta-feira é dia 16, 10 dias depois, não tem mais essa diretoria, né? Porque assim que ele cai, automaticamente todos os diretores são... O Fabinho Soldado sairia também? Não. O Fabinho é funcionário, né? Quando eu falo que todos os diretores, quando o presidente cai, ou troca, ou é eleito, ou alguma coisa assim, nesse sentido, toda a diretoria abaixo automaticamente é considerada demissionária, ela sai, né? Então, se o presidente Augusto sair do cargo, se for impeachmentado ou sair, enfim, todos abaixo, automaticamente, diretores estatutários são considerados demissionários. O caso do Fabinho Soldado, ele é um executivo, ele é funcionário. Aí não, aí é uma questão de contrato, de CLT, não sei qual é o regime dele para ser mandado embora ou não. Entendi. E no meio disso tudo, muito se fala em SAF. E assusta muita gente, né, a palavra SAF. Aí eu relembro um pouquinho da nossa última entrevista, que vocês explicaram que SAF não existe só um modelo de SAF, né? Existem outros modelos de SAF que se encaixariam ou não no Corinthians. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios de SAF e quais os modelos que você vê hoje que poderiam se encaixar no Corinthians. Bom, eu acho que o Corinthians não precisa de SAF, pelo menos não por agora, tá? Mas vejo também que existe, com a fiel torcida, esse preconceito. SAF nunca, o Corinthians é o time do povo, não vamos ser vendido para ninguém. Eu acho que, lógico, no sentimento a gente não quer nunca que tenha... Eu acho que o Corinthians não precisa nunca ter um dono, né? Chegar um árabe, um iraniano, já tivemos, né? Um iraniano, Kia, né? um americano, já tivemos banco, já tivemos, né? O pessoal fica meio, mas o Corinthians não precisa que venha um modelo desse, que tenha um dono aqui e mande em tudo e a gente só obedeça. Mas a SAF não é isso, né? Que essas primeiras SAFs vieram para esses clubes que estavam muito enroscados, vamos dizer assim. Clubes pequenos também, né? Clubes pequenos, não, os clubes grandes mesmo até agora não fizeram essa transformação. Tem clube assim, o Cruzeiro, um clube que ganhou muitos títulos, o Botafogo, mas o Atlético Mineiro fez agora. Mas eu acho que o Corinthians não precisa, ele precisa de uma boa gestão para ele se reerguer. Mas os modelos de SAF que então, a SAF, na verdade, é um meio, não é um fim, né? O que é? Você pode ter uma SAF com os 4 mil associados do clube hoje, né? O que é o clube hoje? São uma associação civil sem fins lucrativos que tem 4 mil donos. O Corinthians não vai ter dono. O Corinthians tem 4.500. Agora você é dono também, você ficou sócio, né? Você é dono, juridicamente, não emocionalmente. Os associados do clube Parque São Jorge 777 são donos juridicamente daquela entidade, desse símbolo, de tudo, né? Então, assim, por que não ter uma outra estrutura que seja sem fins lucrativos também? Pode ser sem fins lucrativos, que em vez de 4 mil tenha 100 mil, 1 milhão, que nem a vaquinha tá com a camisa aí do Oi Arena, da vaquinha dos Gaviões. Se cada 10 reais doado ganhasse um título do clube para ele ser o dono. Ser dono, né, um associado. Isso é o modelo SAF.
Pode ser um um dos modelo modelos. SaaS, pode ser. É que ninguém no Brasil implementou isso. Isso é muito novo. Então não acho que o Corinthians tenha que ser o boi de piranha de ir na frente e sair fazendo isso. Mas esse é um modelo. Como um modelo de jogar numa, entre aspas, numa bolsa de valores que qualquer um vai lá e compra uma ação e você vai ter pulverizado, você nem vai saber quem é seu dono, também é um outro modelo que aqui no Brasil ninguém fez ainda. Como você tem o modelo de vir um dono e comprar, como você tem o modelo de ter 3 donos, 4 donos, que é o caso do Atlético Mineiro. Você tem o modelo de, estão tentando alguns clubes vender para minoritários, que é mais ou menos o modelo como é o Bayern de Munique. Então a associação tem 51% e aí vende para outros grupos um percentual. Então a SAF é isso. Mas assim, não quero transformar o Corinthians em SAF não, porque o pessoal vai recortando, né? Então, não quero transformar o Corinthians em SAF não, mas é uma questão pra gente ficar de olho. Até porque o ano que vem, aí mistura tudo, ano que vem a gente vai entrar em vigor a reforma tributária geral, pra tudo, né? Do país, né? Do país. E a associação civil sem fins lucrativos, que em tese é isenta de muitos impostos, não todos, o Corinthians já não paga muita coisa de imposto, porque ele é isento de muita coisa, do imposto de renda especial. Vai começar a pagar. E a tributação da associação vai ser maior que a da SAF. Olha só que maluquice que é, se não mudarem isso. Então, assim, a gente tem que ter uma gestão profissional, moderna, que fique atento a esses movimentos para que o clube não fique para trás, que nem nós estamos atrás, muito atrás de alguns rivais aí que se organizaram e não digo no 11 contra 11, mas em termos de organização, nós estamos muito atrás. E vai demorar para a gente, mesmo com o nosso tamanho, vai demorar para a gente chegar no mesmo patamar de organização. Então, por isso que a gente tem que ter gestores ali atentos a tudo isso que está acontecendo no mercado para propor soluções para que, sem que o clube perca a sua essência de time do povo, da nossa torcida. Show de bola. Felipe, eu chamo Isabela, Felipe. Felipe e Isabela. Felipe e Isabela. Isabela, eu queria que você explicasse agora um pouquinho da trajetória rapidamente do MCG, Movimento Corinthians Grande. O que é hoje o Movimento Corinthians Grande? Quais as pessoas fortes hoje que estão ali politicamente? E vocês estão sendo muito falados agora, muito cotados para assumirem o Corinthians pós-impeachment, caso venha acontecer, ou pensando num cenário de 2026. Você é um dos candidatos e como você avalia o Rosala Santoro, que esteve no Alambrado Alvinegro na terça-feira passada, e ele falou que eu não sei como que funciona a escolha dentro do grupo de vocês, que caso o Augusto Melo caia, ele gostaria de ser o candidato logo em seguida, provisoriamente, e não esperaria 2026. Eu tô fazendo um monte de pergunta, mas acho que você tá entendendo. E aí a terceira pergunta dentro de uma pergunta, o quanto isso está atrapalhando dentro do grupo de vocês, se tem uma ala que é a favor de vocês esperarem um candidato só para 26, e se tem uma outra ala que apoia já o Rosala e que não quer esperar 2026. Como que tá isso? Bom, vamos lá. Essas questões de ter um candidato, de eleição, são sempre complexas. As pessoas ficam meio ansiosas com saber quem é a pessoa, né? Por mais que você tenha um grupo com um monte de gente bacana, boa, a pessoa sempre quer saber quem é, né? Então, é ele. A pessoa vai lá, quer encostar nele, quer abraçar, beijar, tal. Então, tem uma ansiedade grande. Veja, o movimento surgiu em 2016 ou 2017, com umas pessoas que saíram do grupo Renovação e Transparência, outros que vieram da oposição, com pessoas que começaram a pensar o seguinte, o clube não tem um projeto de gestão, tem projetos políticos individuais. Nós queremos oferecer para o clube um projeto de gestão, de organização, de governança, de receitas, de modernidade. E esse sempre foi o propósito do grupo, de oferecer essas ideias e esses projetos. Tanto que, quando nós participamos pela primeira vez da eleição, a eleição foi em janeiro de 2018, fevereiro de 2018, em 2017 nós publicamos pela primeira vez um estudo com mais de 100 páginas, ficou publicado, tem disponível, virou matéria de TCC de um monte de aluno, foi legal isso. Um projeto que nós fizemos junto a quatro mãos, junto com a Universidade do Futebol e com alguns consultores, até estrangeiros,
de um projeto de gestão para o clube. Então, a primeira vez que alguém numa campanha política inventou de apresentar um negócio. Né? Antes era aquelas folderzinhos, vamos reformar isso, vamos gastar mais, vamos gastar menos e arrecadar mais, aquelas coisas bem genéricas. Né? Então, foi a primeira vez, apresentou um projeto de compliance, um projeto de fazer a Fundação Corinthians, um monte de ideia bacana que a gente começou. Então, a gente começou na política, o grupo MCG começou na política propondo ideias e projetos sempre modernos, voltados aí do que tem de mais moderno na gestão esportiva. E isso se repetiu nas 2 últimas eleições. Em 2020 nós não tivemos uma candidatura própria, e mesmo assim apresentamos junto com outros colegas, aprimoramos o plano que tinha anterior. E agora também, na gestão do Augusto, nós éramos uma parte menor, a gente era uma das alas de apoio, mas também desde do lançamento da chapa e que nós trouxemos um consultor de fora do país para dar uma palestra sobre finanças, o César Grafietti veio de Portugal, a gente fez um lançamento no Museu do Futebol, nós apresentamos, publicamos uma série de relatórios, enfim, nosso DNA do MCG sempre foi propositivo, de trazer ideias, projetos para o clube. Então, assim, o que a gente pensa é que para uma próxima eleição, isso a gente apoiou Augusto com a ideia de colaborar com o clube, não com Augusto, mas com o clube, de uma maneira geral, não deu certo. Então, isso ficou meio que assentado entre todos ali do MCG, que numa próxima eleição, a gente ia esperar o desenrolar desse mandato, mas que numa próxima eleição a gente ia tentar voltar com a ideia inicial da primeira eleição de ter uma chapa, um candidato, cabeça de chapa, vamos dizer assim. Né? Fizemos composições nos 2 últimos eleições, não deu certo porque não ganhou, e na que ganhou não deu certo a execução. Então a ideia é que em 2026 a gente tenha um cabeça de chapa, quem vai ser, faltam 18 meses para a eleição de 2026, nem seria razoável a gente falar quem que vai ser, porque nem a gente sabe, essas coisas mudam. Então são coisas para no começo do ano que vem ali, mais ou menos depois do carnaval, que as coisas começam a esquentar, até porque também tudo tem um custo, é caro, campanha eleitoral, você começa a lançar a campanha agora, imagine, almoço, churrasco, visita e tudo mais, tem um desgaste. Podcast todo dia, tem um desgaste. E também tem que a pessoa se organizar, né? A pessoa que vai ser candidata, eu fui candidato, é muito desgastante pessoalmente, família, profissão, o cara tem que se organizar na vida, né? Deixar as coisas todas organizadas, porque na hora que começa mesmo para valer, é todo dia, e depois que se ganhar, então o desgaste é maior ainda, tá? Então a ideia é essa. Agora, com esse cenário de impeachment, que a gente não sabe se vai acontecer, a gente sabe que em 2026, em novembro, vai ter uma eleição, e a programação sempre foi essa, como de outros grupos também devem ter a mesma programação. No ano que vem, ver quem vai ser o candidato e começar a se programar. Agora, para o impeachment, que é um cenário incógnito, a gente não sabe nem se vai ter, a gente está um pouco acompanhando a política, conversando com as pessoas, vamos ter candidato, não vamos, quem vai ser, quem que pode agora, de repente, ser candidato e largar as coisas que está tocando, tá todo mundo tocando sua vida, todo mundo trabalha, ninguém vive do Corinthians, né? Tá todo mundo tocando sua vida. Quem que agora pode largar e fazer uma campanha que é totalmente diferente, é uma campanha com 300 conselheiros, né? Você vai precisar de 151 votos, na verdade menos, mas 151 votos, precisa de conquistar 151 pessoas ali que possam votar. Então a gente ainda não sabe, não temos isso nada definido. Vamos aguardar dia 26 para ver se realmente vai ter a votação. Se tiver a votação, qual vai ser o resultado dela, ele vai ser afastado. E aí eu acho que a partir do dia 27, 28, que a gente vai começar a ter um cenário de que tem um afastamento, tem a Assembleia Geral ainda que vai votar. Definir depois que convoca a eleição. Depois da convocação, mas nesses 30, 40 dias aí que vão começar, imagino que as conversas para ver quem que está apto. Eu acho que não só do nosso grupo, que a gente tem ali algumas pessoas aptas, eu disse do Rosala, que é meu irmão aí de quase 30 anos, é uma delas, mas tem outros também. Eu na minha opinião, eu vejo você, o Rosalo e o Armando. Na minha visão, tá? Mas nosso grupo tem mais gente, nosso grupo tem também os outros grupos, de repente pode ser, né? A gente pode descartar, tem outras boas pessoas no conselho também. Eu acredito que se tiver uma eleição
que a tendência é a gente ter um candidato, a tendência, um desejo, mas também vamos conversar com todo mundo. Acho que ninguém começou a conversar ainda sobre isso. Vamos conversar com todo mundo para ver o que é melhor para o clube. No final das contas, é isso, né? Entendi. Então, assim, mas você, como Isabela, você é a favor do movimento Corinthians Grande já colocar alguém Não, claro. pós-impeachment ali. Não, claro, porque a Pra pessoa disputar, que assumir... não esperar 26 pra colocar um grupo claro, de a 26. pessoa que quiser assumir, tem que assumir agora e 26, se for o caso, continuar, entendeu? Porque a pessoa que ganha agora começa já a fazer uma transição. Chegar forte daí pra eleição geral, Lógico, né? lógico, a ideia é essa, mas dependendo de como for... Ou o cara se queima, né? O cara se queima, mas se queimar também é bom, porque pouco já tempo. não serve, já se queimou, não serviu, não é bom, já sai logo, já entra um outro daqui 3 anos, né? Ninguém também precisa, né? O cara, assumir lá, não era o que imaginei, fiz tudo errado, tal, beleza, tchau, valeu, obrigado, tentativa. Vem outro candidato, não tem problema nenhum. E tem outros candidatos, tem outros grupos fortes no conselho, tem que conversar com todo mundo, não pode se fechar, assim, no sentido, vocês. Não, eu acho que o clube, assim, sinceramente, não falo pelo meu grupo, mas eu falo o seguinte, o clube precisa dar uma chance para essas pessoas que têm uma visão diferente do que tem sido feito nos últimos anos, entendeu? Que tem uma visão de olhar para o mercado, de governança, de compliance, de marketing, enfim, de ter fazer alguma coisa diferente do que tem sido feito nos últimos anos. Assim, o nosso grupo tem algumas pessoas com essas características, outros grupos do conselho e outras pessoas também têm, não somos só nós, também tem, a gente tem que ter humildade de reconhecer, tem outras pessoas que também têm, e tem mesmo. Agora o que a gente não pode é eleger mais do mesmo, cara. Isso, sinceramente, o clube não aguenta mais eleger mais do mesmo, cara. Mais do mesmo. Tipo, vamos aumentar as receitas e diminuir as despesas. Isso não dá mais, cara. Nós já perdemos muita chance de ter alguém eleito com um projeto, com uma estrutura. O Augusto era esse cara, né? Pois é, se cara, vendeu, teve chance, cara, com uma grande maioria, um grande apoio popular, um grande apoio de torcida. Ainda tem gente que acredita nele ainda. Não sei como, mas tem. Um grande apoio e não conseguiu executar. Então, eu acho que tá na hora do clube dar uma chance, do conselheiro, do associado, dar uma chance para alguém que tenha uma visão dessa diferente das que foram implementadas nos últimos anos. E você tem vontade de ser presidente? Veja, nunca foi, eu sempre falei assim, nunca foi um sonho, meu sonho é ser presidente, eu sempre quis ajudar, entendeu? Então minha ideia sempre foi ajudar. Acho que eu já tive mais vontade, quando fui candidato, estava bem empolgado na época, hoje eu estou numa fase de vida um pouco diferente, de trabalho, de tudo mais, mas vamos deixar as coisas andarem aí, a gente tem bons nomes aí, gosto muito dos nomes do movimento. Você deu uma saboreada, mas tudo bem. Não, eu não quero... Tem ou não tem? Eu tenho vontade ou não tenho? Não, agora não tá no meu radar, não tá nos meus planos, tá? Tá certo. Tá nos meus planos. Quem sabe uma chapa aí, Rosália e Felipe aí, ó. Então... Mas nome bom, hein? Nome bom, mas agora não é nem chapa, né? Agora se tiver uma candidatura é só o presidente. É só o presidente. Só o presidente. Mas eu sempre coloquei à disposição para ajudar, sempre foi essa a intenção. O Rosala, eu acho que tá com a mão levantada na frente, acho que ele... Vocês estiveram aqui, inclusive, o podcast, né? Foram os dois juntos, né? Junto. O Rosala tem frequentado muito o clube, organicamente. Tá mais ativo que você, muito mais assim, ativo, entendi. isso. É muito mais ativo. Mais ativo em questões, em contatos. Então eu acho que... Foi diretor financeiro aí, Tá mais recentemente. atualizado, mais atualizado. Mas enfim, a gente não precisa, como eu falei, como além do Rosala, tem outros nomes também. Outros nomes de outros grupos também, a gente tem que deixar claro isso. E vamos pensar, vamos ter a votação com calma, sem antecipar. E passado a votação, a gente começa a conversar com as outras lideranças para saber o que vai ser, né? Como que vai ser, o que vai ser. O que me tranquiliza, acho que a Lari também, o pessoal que está acompanhando, depois sigam as redes sociais do Isabela, sigam aí, vão se informar um pouquinho de quem é as pessoas que estão no movimento Corinthians Grande, é o grupo do Rosala, né, o grupo do Armando, que é o segundo vice aí também. São pessoas que eu, na minha visão, como corintiano, eu
tenho total confiança que qualquer um de vocês ali do grupo, que se caso venha assumir o Corinthians, eu confio muito num trabalho realmente de futuro, de que o Corinthians mude, porque são pessoas qualificadas, né? Que têm seus trabalhos, têm sua formação, e são pessoas que eu assim, daria meu voto caso eu pudesse votar, né? Obrigado. Hoje, né? Hoje, Amanhã. Se você fizer alguma cagada amanhã, irmão. Lógico. Aí também. Faz parte, né? A gente vota, mas a política é assim, né? A gente vota pelo cenário que a gente tem hoje, né? Pô, todo mundo, Sim. 70% votou no Augusto, porque acreditava que era a melhor opção. Eu falava, me arrependo. Eu não me arrependo. Era o cardápio que tinha ali na hora, era a opção que tinha e não deu certo, bola pra frente, né? Então, toda vez que a gente vai escolher alguém, tem que ter isso, não ficar se arrependendo depois, Sim, né? Tomar a decisão e pronto. E arcar com as consequências depois, entendeu? Sim. Não tem pergunta? A gente preparou aqui algumas perguntinhas. A gente sabe do horário aí também. Se você estiver tranquilo, a gente tá mandando bala aqui nas perguntas, Não, hein? depois você fala com o chefe lá que eu atrasei lá na aula. Então, justificando, né? Eu dou aula às 7 horas, por isso que a gente tá gravando antes. Eu vou sair aqui do estúdio e tenho que correr pra sala de aula lá. Imagina, 2 horas falando aqui, mais 4 horas falando Nossa. lá. Ah, mas você gosta, é bom, é comunicador, pô. Pedrinho, acho que saiu aqui, ó. Vamos lá. Eu queria uma questão, se hoje, né, você pudesse conversar com Augusto Melo, fora desse ambiente político, qual seria a primeira pergunta que você faria pra ele e por quê? Difícil, né? Ah, cara, pergunta. Ia falar assim, mano, que merda é essa, né? Acho que a pergunta seria, meu, O que que aconteceu? merda é essa? Caralho, meu. Primeiro contrato da sua vida. Não tinha nem assumido. Vai de bet. 200, sei lá quantos milhões. Já deu um BO desse, cara. Que tá acontecendo? Eu não sei. Não tem muito o que perguntar. Acho que seria nessa linha, Léo. Né? Cara, porque foi isso, né? O contrato que é o que vai, o objeto do impeachment, que gerou toda a confusão com o meu grupo, com o Rosala, que pagaram as faturas do intermediário nas costas dele. O entendimento foi aí, né? Começou aí. O Rosala saiu para viajar, ele tinha falado que não ia pagar as faturas do intermediário porque não tinha dinheiro, porque não era a prioridade ali na hora, tinha outras dívidas para pagar. O diretor administrativo Marcelinho desceu lá e mandou pagar nas costas dele. Quando ele voltou, falou, pô, né? Foi aí que começou, né? O caso todo começou, deu a publicidade por aí. Depois vieram outras situações, outras informações que foram aparecendo. Então, acho que começaria por aí, né, cara? Antes do primeiro dia, falar, porra, que merda é essa? O que aconteceu, meu? Por quê? Como? Quando, né? E o Augusto, o Isabela, eu não conheço o Augusto, nunca tive amizade nem nada. O máximo que a gente conheceu foi aqui no podcast em campanha, quando ele veio. E só. Muitos falam, das pessoas que foram se afastando dele, que logo quando ele assumiu e tudo que ele falou com vocês, ele mudou, né? Então, por exemplo, ao invés dele escutar o Rosala, ele começou a escutar o Marcelinho. Né? Isso aconteceu, né? Sim. Pessoas falaram nos bastidores que ele não estava ouvindo mais a base dele, né? Que ele escutava somente o Marcelinho e, na época, o diretor de marketing, esqueci o nome dele, o Sérgio Moura. Que ele escutava única e exclusivamente essas duas pessoas. Eu acho que começou a gestão, não sei se eles tiveram algum desentendimento, alguma coisa que não gostou, e aí ele foi se fechando e escutava só as pessoas que estavam ali bem próximas a ele, o Marcelinho, o Sérgio Moura, não sei se o Ney, enfim. Há muito pouco tempo, né, Com Isabela? muito pouco tempo, claro. Pra fazer isso. Claro. Por isso que eu falei, foi muito rápido. Eu comecei falando isso, ele foi eleito com 70%, e em 4, 5 meses ele já tinha perdido boa base dos seus diretores, de caras que estiveram com ele no front em 2 eleições, né? O Yunque Lee estava com ele desde da outra eleição que nós não estávamos, o Rubão também, eles estão aí há 8, 9 anos juntos. De repente, em 2, 3 meses, os caras, né, se
se distanciaram, brigaram, né? Nós ainda foi ali uma questão de momento, foi no final que a gente aderiu à campanha e tudo mais, para fazer a grande coligação ali para que a oposição ganhasse, mas essas outras pessoas que eram, em tese, estavam com ele há muito mais tempo, que saíram até antes, né? Que brigaram até antes, né? Sim. Ô, Isabela, a gente queria falar muito. Era um tema que eu queria trazer, mas são muitos assuntos, muitas coisas. Mas eu vou perguntar e acho que a gente tem tempo ainda. Cara, a gente, o Casal Coringão, entramos no Parque São Jorge única e exclusivamente pra gente poder ter alguma voz e saber como funciona a parte política lá dentro. Tomou a aguinha da bica? Já foi a primeira coisa que eu fiz, né? Tomou sem mim, porque eu não fui. Levou, tinha que levar, não. Mas a gente vai voltar lá sábado, lá ele vai, Eu, a Lari eu, vai é que eu fazer. não fui, eu tenho que fazer minha carteirinha ainda, então quando- sábado eu vou lá. Quando meu filho foi batizado, o padrinho dele foi lá, pegou a aguinha da bica e tal. Ó, que legal. E jogou, foi. Ah, é água eterna, né? Você bebe aquilo ali, é eternamente corintiano, né, Felipe? Mas assim, Isabela, cara, uma coisa que me incomoda muito e tá incomodando, né, a torcida e o próprio Ale, a gestão atual dos Gaviões da Fiel, é a questão da reforma estatutária. Boa. Primeiro eu quero saber de você, o que você tem em mente para uma reforma estatutária? Assim, eu sei que são muitos tópicos, mas assim, para amanhã você já colocaria 3 tópicos ali. Bom, a reforma estatutária sempre foi a minha grande bandeira. Eu participei da reforma de 2008, que foi quando o associado voltou a votar para presidente, que antes a eleição era indireta. Foi uma grande bandeira na época, né? De não ter a reeleição e do associado poder votar novamente para presidente, né? E esse meu retorno para o conselho, a grande ideia era trabalhar na reforma estatutária, que tá um pouco parada, né? A turma abriu um edital para que todos os conselheiros mandassem sugestões, nós mandamos uma série de sugestões, outras chapas mandaram uma outra série, conselheiros de sugestões, e já está aí um ano e pouco parado. Ele tem sido cobrado, eu cobrei, outros conselheiros cobraram. Parece que numa entrevista coletiva semana passada ele disse que vai pautar esse assunto. Acho que foram tantos assuntos policiais, né? Que acho que numa próxima reunião ele vai pautar para a reforma estatutária andar. Eu acho que o clube ele precisa mudar basicamente, não 2 itens, mas 2 pontos principais. Ele precisa melhorar a questão da governança. O que é a governança? O que o administrador, o presidente, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Quais são as travas que ele tem. Por exemplo, o cara não pode, o que aconteceu com o Duílio no dia 30 de dezembro, assinar uma confissão de dívida com o cara que ele contratou para renegociar as dívidas para ele e não pagar o cara. Não dá. A diretoria assume dia 1º, dia 2 de janeiro e tem uma execução lá de não sei quanto que não tem nem como se defender. Então são coisas básicas na administração que um gestor que está saindo, eu não deixa uma bomba dessa no colo do próximo. Isso é super prejudicial. Então são algumas regras de gestão, de administração para melhorar essa parte de governança. A segunda ponto é a reforma política. O que é reforma política? A gente tem que ampliar o quadro de votantes, de participantes da eleição do nosso clube. De que forma? Aí vão ter 10 mil sugestões de mais diversas. Mas, assim, o conceito tem que ser, a gente tem que ampliar a participação. Não dá para um presidente do Corinthians ser eleito com 2.000 votos, 2.500 votos. 4.000 votaram, mas quem ganha? Então, aí, exatamente, aí são questões assim, ampliar. Quais são as propostas? O 01 votar, aí você entra também uma questão de participação feminina, que é importante também, porque hoje a gente tem um lá estatístico que a grande maioria do 01, quem não sabe o que é 01 é porque o título familiar o titular é o 00, normalmente a esposa, o marido, enfim, é o 01, os filhos 02, 03, então ter que o dependente, o primeiro dependente maior, marido ou mulher, que ele também possa votar. Isso aí você já vai não dobrar, mas você já vai aumentar bastante o número de votantes. Outra questão, diminuir o prazo para o associado, que é associado votar. Hoje em dia o cara fica sócio, ficou sócio, vai votar daqui 5 anos. Eu não pego a de 29 ainda, eu vou pegar só a de 32. Então, isso é muito ruim. 32. Isso, veja, na época do Dualib eram 2 anos para votar. É que a eleição era indireta, ele votava no conselheiro.
Então, na época, foi um acordo. Tá bom, vocês querem votar, fazer com que o associado vote, mas vamos colocar, então, em vez de 2 anos, 5 anos. Foi uma briga e acabou, tá bom. Então, o associado passou a votar direto, mas o prazo 5 anos. Você participou dessa votação ou não, na época? Participei. Você votou a favor ou contra dos 5 anos? A gente é contra, mas a gente acabou perdendo a votação. Entendi. Foi um acordo. A pessoa agora está falando, não, vamos então deixar 3 anos. Tem uma corrente falar 3 anos, que é mais ou menos o prazo de um mandato. Mas enfim, tem que diminuir. Eu acho que 2, 3 anos tá justo. Faz parte, então a reforma política é importante para ampliar. Eu acredito que esse sistema que nós temos, que foi bom, da chapinha, a gente chama de chapinha, né? É um sistema que antes o que era? A gente tinha um negócio que a gente chamava de chapão. Então a pessoa, ele escolhia uma das chapas, os 200 conselheiros daquela chapa eram eleitos. Então era uma briga para entrar entre os 200 e depois que estava lá era um negócio assim, você tinha que era todo mundo eleito. A chapa A teve 60% dos votos, a chapa B teve 40% dos votos, a chapa A leva as 200 cadeiras. Errado isso, né? Não tinha uma proporcionalidade. Então a chapinha foi uma forma de quebrar essa barreira, acho que funcionou bem aí nas 3 eleições que ela vigorou, mas eu acho que a gente podia mudar para um sistema que tire esse dono de chapa, esse líder de chapa, um sistema individual. Quer ser candidato a conselheiro, você vai lá, caça teus votos, de repente pode ter dentro de uma chapa um quociente, mas você vota na pessoa física e depois dentro de um quociente, para que se tiver 2 chapas, 60%, 40% vão ser os 60% mais votados de uma chapa, 40% dos outros mais votados da outra chapa. Porque hoje, por exemplo, se eu quero concorrer ao conselho, eu tenho que esperar 5 anos, certo? Certo. E aí, para eu concorrer ao conselho, eu não posso concorrer só como mulher, o casal Coringão. Eu tenho que chegar, um exemplo, no MCG e vocês me colocarem entre os 25 ali que vão disputar. É uma puta. Não pode falar a palavra. É uma pode puta, pode falar. É uma puta briga isso aí, cara. Você perde a Ou seja, amizade. Todas as chapas perderam a amizade. E eu vou ter que, tipo assim, meio que sair. Não é mendigando a palavra. Mas, tipo, me oferecendo ali pra chapa. Quero ser conselheiro, mano. Me põe aí no grupo e tal. Todas as chapas perderam a amizade com isso. Ó, a gente. Nos 2 primeiros anos, a gente montou 2 chapas do nosso movimento, 2 chapas. Nesse ano a gente falou, não, vamos montar uma só. Pra focar e sabia que a eleição ia ser disputada, tal como foi. Se a gente tivesse montado 2 chapas, talvez não elegesse nenhuma das 2. Na eleição passada a gente elegeu 2, assim, na raspa do tacho. Nessa outra a gente inscreveu uma chapa só. Foram 25. Então a gente tinha 50 e tivemos que fazer um funil pra 25. Puta que pariu, cara. Chega lá, cara, por que meu nome não tá? Porque não tá? Eu ajudei, eu fui. Falou, cara, tinha que algum critério, porque, enfim, critérios mais Tempo alheios. de sócio, sei lá. Mais alheios possível. Não, esse cara é mais daquele grupo da peteca, então conhece os caras lá, esse cara tem mais voto aqui. Deu uma geral, mas ficou muita gente brava. Muita gente brava. O que a gente fez, na verdade, tem funcionado os caras que não entraram na chapa ali no grupo, eles, perante o nosso grupo, eles têm os direitos iguais, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai decidir se a gente vai aprovar as contas ou reprovar as contas, ou impeachment ou não impeachment, a gente junta os 50, 60 caras que participam e eles têm direito de voz, de voto, e o que decidir ali, os 25 que são os eleitos vão exercer lá na urna. Virou uma espécie de mandato coletivo, né? Virou moda em vereador, deputado, né? A gente fez algo parecido, isso tem funcionado, tal, mas o cara quer ser conselheiro, né? O cara Lógico. ficou fora da chapa, putz, sabe o que a gente que organizou isso teve que ouvir, né, cara? Isso aconteceu em todas, porque é normal, né? Normal. Tá, então vamos lá. Você citou aí da reforma estatutária a questão dessa questão das chapas para que mude isso, que cada conselheiro seja individual, certo? Certo. O segundo ponto foi? Eu falei reforma política e a reforma administrativa, que é a parte de governança, mas diminuição do tempo para votar. De 5 para 3 ou 2. Isso. A gente vai 2. Para 2 tá bom. Tá, 2. E aí vamos pro apelo popular. O que a fiel torcida, o que a massa quer, ô Isabela? Direito a fiel torcedor votar. E também essa questão do... Acho que é isso, né? A maioria do apelo popular é essa, né? Tem outra, Pedrinho, que os Gaviões tá pautando? Eu acho que a maior pauta ali é o fiel torcedor se votar. Quais são as possibilidades disso acontecer?
Quais são as negativas disso não acontecer e como você avalia isso? Vamos lá. Em 2007, 2008, eu apresentei, minha proposta foi negada. Na verdade, não botaram nem em votação, mas foi negada. Não tinha o fiel torcedor ainda, não tinha o programa. Era para se criar um sócio votante, sócio externo do clube votante, né? Não foi nem colocado em pauta. Então, assim, estou falando isso porque desde sempre eu defendo, eu, Felipe, a nossa chapa do movimento também defende a ampliação do colégio eleitoral, né? Porque a gente sabe que o Corinthians, ele nasceu com futebol, mas ele não é só futebol, tem uma série de outras questões, tem o clube lá, mas hoje em dia o futebol é a grande... hoje em dia, já há algum tempo, é o grande carro-chefe de tudo isso. Então, muitas vezes, o cara que está lá no clube associativo, nem corintiano é, né? E ele está decidindo umas questões relativas ao Corinthians. O cara está mais interessado se... E ele tem todo o direito, não estou questionando. O cara paga o clube, paga a mensalidade, ele quer ir lá no sábado jogar sua bolinha, jogar sua bote, seu tênis, sua peteca. Se ele é corintiano, ninguém pergunta para ele na hora de ficar sócio pegar o dinheiro dele. Então, ele está mais interessado que a quadra esteja limpa, esteja funcionando, que o vestiário esteja... Todo mundo quer que o vestiário esteja limpo, mas ele está mais preocupado com isso do que com o futebol, né? Então, assim, o que a gente sempre defendeu é ampliar o colégio eleitoral para que as pessoas que não necessariamente estejam só preocupadas ou também preocupadas com o clube associativo também possam opinar, né? Aí entra a questão do fiel torcedor, sócio votante, o nome que você quiser dar. Eu acredito que o ideal para o clube seria criar, estatutariamente, criar uma nova categoria. Veja, fiel torcedor, isso eu estou trazendo de exemplos de outros países, de outros clubes que também são modelos parecidos. O fiel torcedor é um programa de venda de ingresso. O Santos é assim, né? É que o Santos não tem clube associativo, né? Ele não tem, né? Ele é só... Mas assim, mas você pegar a Barcelona, Real Madrid, que são clubes associativos e que tem ali uma parte social. Mas o fiel torcedor é um programa de venda de ingressos. Automaticamente, você transmutar ele em sócio do clube, votante, você tem aí uma série de problemas funcionais e de objeto daquele negócio e para que aquilo foi criado, tá? Podemos fazer isso? Podemos, não sou terminantemente contra, mas tem que entender que é um programa de relacionamento comercial, ele foi criado comercialmente, as categorias dele, categorias empresariais, categoria torcida, cadeiras, é difícil, um cara paga 5 mil, tem cara... Eu renovei minhas cadeiras ontem, foi quase 6 mil reais. Não tem mais pra comprar, viu? Tem fila de espera pro cara poder comprar uma cadeira. Eu renovei ontem, foi 6 mil reais cada cadeira, né? Anualmente. Cada cadeira. Agora, tem cara que tem um fiel mais basicão, que paga 50. Como é que faz esses direitos? Então, assim, o que eu sempre defendi se cria uma categoria específica, associado votante que seja. Esse cara não vai ter... Pode até acoplar no plano do fiel torcedor, o cara paga um pouco a mais e vira esse associado votante, mas é uma categoria especial. Esse associado votante... Ele não tem direito a frequentar o clube, na piscina e tudo nem mais. É isso que quer. Não, então, o cara quer só, no dia que tiver a Assembleia Geral, participar da Assembleia Geral pra votar. Entendeu? Mas vai começar do zero, vai demorar. Bom, de repente você pode pegar os fiéis torcedores e utilizar o tempo, a carência, que nem faz plano de saúde, né? A carência que o cara tem. Já sou fiel torcedor lá, plano X há 10 anos. Tá bom, então você aproveita a sua carência para você entrar aqui nesse plano e já ter esses 10 anos aqui como se você fosse sócio. Igual para ser sócio hoje. Nós temos que esperar 5 anos para poder votar. E aí, sei lá, coloca lá um mínimo de 2, 3 anos. O cara fez o fiel dele. Eu já tenho fiel há mais de 10 anos. Aí beleza, aí coloca o cara, né? É meio complexo, né? É complexo, mas do mesmo jeito que você ficou sócio, nosso movimento ali sempre fala, não, vão lá ser corintianos, tem condições de ficar sócio. Cara, mas eu não moro nem mais lá né? A pessoa fala, né? Não moro na Zona Leste, não sou sócio de um outro clube aqui, eu nem gosto de esporte, só quero o Corinthians, por que eu vou lá ficar sócio? Não tem nada a ver, ficar pagando. Pago, mas eu não quero ir lá. Tem muita situação, porque o clube não é mais ali o Tatuapé, a Zona Leste. É um negócio grande, né? Tem cara que quando tem eleição, o cara vem dos Estados Unidos só pra votar. Caralho. Né? Tem cara com condição e doido que nem a gente. O cara vem. O dinheiro nesse caso não é pra ele. O cara quer vir aqui votar pra eleger tal ou pra tirar. Que é o nosso caso, a gente entrou exclusivamente. Então, se tivesse a categoria sócio votante, provavelmente você
você poderia ter se filiado a esse sócio votante, ia ser mais barato, Sim. porque você não ia frequentar o clube e outras pessoas iam ficar sócios. Então, assim, é uma das opções. Por exemplo, de novo, a própria vaquinha dos Gaviões. Ó, doou 100zão, vai 50 pra Arena e 50 pra você ter um título lá de sócio votante. Entendeu? Ou também tive uma ideia agora, fazer um exemplo, igual a votação acho que do Big Brother, que tem o voto que vota da internet e tem um outro voto do cara que liga. Tipo uma coisa assim, aí você faz uma média. Pode ser, eu não conheço o vídeo. Não, eu também, assim, é que eu sei que tem um tipo de votação assim, sei lá, o conselho. Entendi, pesos diferentes. Peso, isso. Então, por exemplo, Isso a lei tem o permite. voto de vocês ali A lei das permite. 300 e tem o voto popular, que seria o do fiel torcedor. A lei permite. E aí faz a média. A lei permite. Tem propostas assim, então o sócio do clube elege 150 conselheiros e o sócio votante elege 50, porque tem menos. Enfim, tem forma de se fazer. A questão sempre tem vontade política de se fazer isso, né? É que tá, não tem, a própria mano. pessoa que vai votar e decidir isso, ela tem que saber que ela sabe que ela, aprovando isso, ela perde poder, né? Ela perde. Se você vai abrir hoje 4 mil decide, se vai abrir para 40 mil, ela vira o tamanho dela diminui. Então, essa é a grande dificuldade. As pessoas têm receio têm medo de perder esse pequeno, quase nada de poder que elas têm, né? De ser um diferencial numa eleição. Essa é a grande dificuldade. É isso que todo mundo tem que conversar com seus conselheiros que conhecem para que cheguem numa fórmula. Essa é a grande discussão da reforma do Estatuto, de qual vai ser essa fórmula para que mais pessoas possam votar. Alguns itens, como eu falei, são simples. É o que eu Diminui vou, o prazo. eu vou encher o saco de vocês lá dentro disso. Boa. É que você é o primeiro que veio aqui, mas eu vou encher o saco eu quero conversar com vocês lá. Vou tentar fazer reunião, vou tentar fazer podcast com o conselheiro, pra gente entender por que vocês não conseguem pautar. Eu entendo que não depende só de você, tá, Isabela? Não tô jogando a responsabilidade só pra você. Não, mas isso faz parte do coletivo. Eu tô querendo lá, que você explique, né, pra nós, que a gente lógico. não entende nada. Eu não entendo nada da política do clube, né? Então, E vou te dizer que até tem gente do nosso grupo, que em tese é o mais vanguardista, vamos dizer assim, que também é meio contra essa situação. Que é só que o associado do clube mesmo, raiz, vote. E assim, a gente tem que entender que ele tem as razões dele, conversar, explicar, e também não tem nada de errado, né? Porque a pessoa vai lá querer pressionar, não. Isso não. Tem que ir lá conversar de certo, boa entender. e falar, ó, entender, tem gente que vai ser contra. E tá tudo certo, é a Mas opinião do cara. o que eu sempre coloco lá é o seguinte, tem 3, eu tava 3 mandatos fora, né? Mas já tem 3 mandatos que essa discussão tá na gaveta. Esse é o problema. Não tem assim, vamos tirar essa discussão da gaveta, vamos discutir, vamos ver quais são as sugestões, quais são os modelos que tem em outros clubes no Brasil e fora, o que é possível adaptar. Sou contra, mas sentamos aqui, brigamos e tal, tô contra. Beleza, cara, foi 4-3, 5-4, foi 100-99, perdemos, mas tivemos um debate. O que não dá é ficar não votar. Né? Não ter uma discussão, não é nem votar, não ter uma discussão sobre isso, porque é polêmico, como eu falei, do meu grupo mesmo tem muita gente que é contra, né? A gente apresentou proposta lá, mas não foi unânime e muita gente torceu o nariz, entendeu? Muita gente torceu o nariz. É isso que a gente quer entender, por que o cara não quer, é exatamente o que você tá falando, é uma opção sua, você é a favor do fiel torcedor votar? Não sou, pronto, mas você pode explicar o porquê? Pronto, o cara vem, explica. Por isso que é muito fechado hoje o Parque São Jorge e a gente quer tentar desmistificar isso, né? É por isso que a gente bate na tecla. Eu acho que tudo isso se resume em se associe. Exato. Claro. Sempre foi. Se associe. Quem tiver condições. Sim. Exato. Quem tiver condições, a gente sabe que é um valor assim que tem gente que não pode tirar mensalmente do bolso, mas quem puder fazer esse sacrifício, daqui 5 anos você pode mudar o Corinthians. E eu acho que é isso que a gente vai levantar muito essa bandeira agora, que a gente se associou, né? Como que faz, Por que não pode, por né? que não pode. Então, eu acho que se você tem essa oportunidade, mas eu não moro na Zona Leste, não tem problema. A gente também não mora e a gente não quer usar piscina. Não, a gente não quer fazer tudo, né? A gente vai participar, porque Sim. é uma coisa que a gente vai estar pagando, né? Então, vamos usufruir. Mas eu acho que tudo isso se resume, se associe. Porque
igual você falou, hoje a gente é dono do Corinthians, né? Os sócios são donos do Corinthians, então... Essa é uma campanha top para se fazer. A gente criou já várias vezes campanhas de associação. O próprio Augusto, no começo do mandato, vamos elogiar, né? A gente só falou mal, vamos elogiar. Ele fez uma campanha grande no começo, de Dia das Mulheres, as mulheres que se associavam, eu não lembro exatamente qual que era, né? Até me desculpa, mas as mulheres que se associavam, não pagavam a primeira mensalidade para incentivar a ter mais mulheres. Ele fez uma campanha grande nos primeiros meses, entendeu? Então, assim, a campanha tem que vir de várias pessoas, de nós, com nossos amigos, mas o clube também tem que fazer esse papel de querer ter mais gente lá, né? Lógico que ter mais gente no clube aumenta o custo, também não cabe mais, né? Em dias de muito calor, falta água, não tem tanta estrutura, mas esse perfil de associado, que é o cara que quer participar da política, isso cabe a qualquer momento, porque ele vai lá no clube de vez em quando tem votação, quando tem reunião, né? E é o único jeito da gente mudar, né? Hoje, estatutariamente falando, eu sei que é importantíssimo o trabalho, né, que nós torcedores que não somos sócio, agora a gente fala como sócio, é claro que é importantíssima a opinião pública nossa de ir lá fora, fazer um protesto, fazer um barulho, mas a gente, na caneta mesmo, que é o que vai decidir, não vai adiantar nada, mano. Exato. E a gente falou muito sobre, mas e se mudar o estatuto, e se mudar a forma de votação, só que são coisas futuras. Hoje é assim, então, se hoje é assim, é muito importante que a gente se associe pra gente fazer diferença, né? Exatamente. E tem a parte financeira também, que eu lembro que eu falava muito sobre isso, né? Quando você se associa ao clube, que você vai lá e paga os R$1.000 da taxa, cara, é um dinheiro que entra direto, porque o CNPJ é o mesmo, né? Você tá ajudando É indiretamente. Um dinheiro que entra direto, entendeu? Não... dá na vaquinha, é legal pra caramba, tá? O dinheiro vai lá direto pra pagar a dívida, mas o dinheiro que você dá no clube é a mesma coisa, ele vai direto no caixa ali, ele não tem intermediário, ele não tem comissão, se você passar na maquininha lá, a maquininha do cartão deve ter uma comissão do cartão, mas ele não tem comissão, ele não tem terceiro, ele não tem nada, é um dinheiro direto no caixa, então também é uma forma de ajudar, né? Tá, comprei uma camisa, uma parte dos royalties vai pro clube, mas pequeno, se associar é muito mais, é o dinheiro... É injeção direta de grana ali, né? Com certeza. Bom, só pra gente pontuar, pra sair do tema estatuto, o casal Coringão, quando eu falo casal Coringão, já é eu e a Lari, mas claro que a Lari também discorda, eu concordo, mas acho que a gente tá junto, né, amor? Reforma estatutária. 01 e 00, 01 votar, 0001 votar, direito ao fiel torcedor votar, mas claro, achar um sistema que seja equilibrado. A questão do tempo, né, de voto, de 5 para 2 anos. Tamo junto por enquanto, hein? Outro ponto que eu acho que eu perguntei para você aqui nos bastidores. Acho que dá para você explicar rapidamente. Eu sou a favor também que o clube social seja o clube social e o clube profissional seja clube profissional. CT Dr. Joaquim Grava, outro CNPJ, outro tipo de empresa, com um CEO lá, por exemplo, hoje. Eu gosto muito do sistema... Empresa? Outro tipo de empresa? É uma empresa, ou não? É uma entidade sem fins lucrativos. Empresa é outra coisa, mas eu entendi, né? Eu tô fazendo uma... você tá dando uma zoada aí. Tá certo. Não, foi bom porque senão recorta aí e fala, o Léo tá chamando coisa de empresa. Mas assim, tá, a instituição ser separada. Por exemplo, hoje o Fortaleza... Na minha visão, é um puta sistema de negócio. E eles não são SAF, eles não são nada. O Marcelo Paes, por exemplo, ele é um CEO contratado ali do clube. Só não sei se ele recebe salário. Acho que deve receber. Não seria legal essa visão pra nós hoje? Claro. Sim, da parte contábil, quando o pessoal que olha as demonstrações já aparece, porque a lei determina que ele seja separado contabilmente, administrativamente, o que é clube social e o que é futebol, né? A tendência para você ter mais eficiência na gestão é ter essa segmentação. Até que fisicamente hoje já né? A base, o futebol, fica tudo no CT. No CT, o CT é uma coisa e o social é outra. No estádio e tal. Então, com o tempo, ter essa divisão. Agora, tem um outro CNPJ, uma outra formatação jurídica. Eu acho que depende, favorável, lógico, tudo que vai para o bem, para melhorar se favorável, mas eu acho que demanda aí outro estágio de avanço na nossa governança.
Não impede do clube ter um seu clube, pode ter um CEO, pode ter um diretor executivo, chame o nome que for, não tem problema nenhum. Não precisa de outro CNPJ para isso, é uma questão mesmo de organização, de governança. Então, mas eu acho que emergentemente a coisa principal que deveria já mudar é fiel torcedor ter direito ao voto e mudar de 5 para 2 anos. Acho que esse seria já os pontos principais, né? Mas é interessante, talvez, você disse exemplos de SAF, a gente tem um exemplo aí de gestão, né? Talvez vocês, conselheiros, estudar um pouco como é o Fortaleza. Claro, o Fortaleza é minúsculo, o Corinthians é gigante. E eu não tenho medo, não. Não respeito mesmo, não. O Corinthians é gigante, o Fortaleza é pequeno. E assim, vocês estudarem como é a gestão deles lá e trazer pra cá, né? Por que não? Claro, claro. E aí claro. vocês votarem lá na Assembleia, Claro. pô. As propostas que a gente fez, por exemplo, de reforma estatutária, as que eu pesquisei, não vou ficar falando nome aqui, mas como que você faz a proposta? Você, além de conversar com as pessoas e nos cursos de gestão que a gente vai e tudo, eu entro no site do clube, eu baixo o estatuto e leio o estatuto de cabo a rabo do nosso rival A, B, C, D, E. Não vou ficar falando aqui porque é bobagem, Sim. mas pego lá, pô, essa regra é legal aqui nesse clube, pô, vamos reescrever e botar aqui. E essa outra aqui, vamos reescrever e botar aqui. É meio que, lógico, tem que adaptar, cada um com a sua cultura, mas é mais ou menos assim que funciona, entendeu? E ir fazendo algumas coisas, podem ir fazendo aos poucos, entendeu? E entender que o bom não é inimigo do ótimo, né? Então, quando a gente vai ter essas reformas estatutárias, são muita gente, é muito interesse, é muita ideia boa, muita ideia ruim. Então tem que fazer uma salada para sair alguma coisa melhor do que se tem hoje. Então eu estava te falando aqui do exemplo da reforma de 2008. Para a gente conseguir passar a reforma de 2008 para o associado voltar a votar, que ele não votava para presidente, teve que de alguma forma fazer com que não sejam 2 anos, fossem 5 anos, aumentasse. Então assim, são questões que ali na hora, com sensibilidade, falando, o que você não abre mão? Não abro mão de associado votar para presidente, não abro mão de acabar com a reeleição. O resto você vai contornando, porque tem outros interesses, entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha e a gente conseguir fazer a melhor reforma possível. Mas conseguir debater, votar, discutir. Se não passar o fiel torcedor votando agora, mas que deixe uma sementinha para uma próxima, entendeu? Com certeza. É isso aí, irmão. A gente sabe que o tempo é curto, tem muita coisa que eu queria perguntar pra você. Eu queria falar do jogo de amanhã. No intervalo da aula, a gente continua gravando ali. A aula começa em 5 minutos. Tá vendo? Queria perguntar pra você também. Pô, o ano passado você foi naquele julgamento ridículo, né? Lá no STJD lá, né? Que foi do... Qual que foi o tema mesmo? Era da questão envolvendo o Flamengo, da alteração da data do jogo, né? Pô, queria te perguntar isso. Eu sei que daria só um podcast pra isso. Faz a parte 2. Não, tem que ter a parte 2. Você sabe que aqui, porra, a gente quer muito que você venha, ainda mais agora que a gente vai estar frequentando o clube. Também fica aqui aberto o espaço, né, amor? Para os demais conselheiros aí do Corinthians que queiram vir aqui. A gente quer isso, tá? Já vou deixar publicamente aqui. Que se a gente puder reunir aqui o líder, né? A gente sabe que existem vários líderes dentro como o MCG, mas um representante, igual o Isabela veio hoje aqui representando o movimento Corinthians Ganha, a gente quer trazer vocês aqui e entender a cabeça de vocês, por que não pauta isso, por que não vota isso. É isso, a gente tá aqui em prol do Corinthians sempre. Tudo que envolve Corinthians, a gente... faz aí uma série de estatutos, chama aí um de cada chapa. Bora. Ou chamar os 8 juntos, vocês 8 juntos. Pode ser, mas chama os 8, ou um de cada chapa, ou 2 de cada vez. Sim. E bota os temas pra todo mundo entender, Com certeza, levar isso pro torcedor, né, que fica sem entender. Mas, irmão, obrigado de verdade por aceitar o convite. A gente sabe que a tua agenda é corrida, a gente sabe também, é difícil, de repente, você vir num programa e hoje, como a gente tá vivendo muito, né, 880, qualquer palavra que você coloca aqui pode influenciar positivamente ou negativamente. Então, eu entendo, às vezes, você falar, Léo, vou dar uma segurada, não vou, por conta disso, a gente entende. Espero que o torcedor entenda também, né? E é isso, irmão. Obrigado. Não sei se faltou alguma coisa de perguntar, alguma coisa que você queria falar também, a gente não perguntou. Não, tô à disposição de vocês aqui. Às vezes você quer deixar algum recado também? Não, recado nenhum. É só a gente ficar na torcida pro time, né? Tem um jogo importante amanhã que a gente tem que ganhar. É um clássico domingo, enfim, futebol não para. Todo dia tem que... É um leão por jogo, então não descuidar do futebol.
E passar para os associados e torcedores o máximo de informação possível para eles começarem a entender, né? Que não é... Porque a gente, rede social, tá difícil, né? Tudo farinha do mesmo saco, é tudo não sei o quê. Por que que não fez falam isso? que a gente é da renovação e transparência agora. Porque a gente critica o Augusto. Por que vocês não fizeram isso no passado? Pô, mas eu não tá... É um saco. Mas, Temos que olhar o futuro, né? Mas eu acho que faz parte também reclamar, questionar, perguntar, explicar por que fez isso, aquilo, mas... Tudo ponderadamente. Entender, respeitar a posição contrária, né? Mas o mais importante é passar a informação, que as pessoas acham, porque se não for lá e derrubou... Cara, o conselho vai se reunir só daqui não sei quantos meses, não tem reunião todo dia pra brigar, né? As pessoas têm que entender que o clube é um lugar de convivência. Sim. Então, você vai lá no clube, você fala, pô, eu não gosto do fulano de tal. Xingo ele todo o programa. Eu posso ir da live e o Rubão, vou bater no cara, vou agredir Não, ele. então, Por exemplo. qualquer outra pessoa. Você vai Por estar lá exemplo. sentado, ele vai vir, vai conversar com você. Você vai sentar, vai comer uma pizza junto. Aí o cara bate uma foto de vocês tomando uma cerveja, comendo uma pizza. Vixe. Aê, vendido, não sei o quê. Mas bem-vindo, welcome to hell. Welcome to the jungle, né? Pois é. Vai ser legal, vamos encontrar lá no clube. Não, lá, vou comer marcar a carne lá, hein? Comer a Vamos- pizza aí, ó, dia 29 aí. Vamos. cervejinha lá, a gente bate um A papo. gente quase não gosta, a gente E quase é não... assim que funciona, cara. Tem que não só ficar sócio, mas pra conhecer e entender, tem que ir lá frequentar. Eu tenho ido menos ultimamente, como eu falei pra vocês, por questões profissionais, Pessoais, familiares. Mas sempre tem alguém de boa lá pra trocar uma ideia, conhecer. Às vezes você tem uma impressão de uma pessoa, acho que o cara, mas vai lá, o cara é gente boa. Às vezes você acha que o cara é gente boa, chega lá, o cara. O cara não é um mala, então, né? pessoalmente é sempre diferente, né? É isso. Pedrinho, você tem alguma dúvida como torcedor? Ou deu pra ele... Você como... O Pedrinho é o 1910.filmes, viu, Isabela? Depois você segue lá o Instagram dele. Ele que faz os cliques do jogador lá, ó, monstro, faz essas imagens top Beleza, lá, ó. Eu tô meio afastado de rede social aí, Depois mas... você segue lá, 1910.filmes. Mas, Pedrinho, você como você ficou de ouvinte aí, ficou alguma dúvida, você como torcedor, teria alguma coisa que você perguntaria pra ele? Não era mais baseado no estatuto mesmo, mas foi bem esclarecedor. Então, beleza. Se ele falou também, tá falado, né? Mano, esse foi Felipe e Isabela. Obrigado você que acompanhou aí a nossa live. Não deixe de curtir, de seguir o Casal Coringão nas redes sociais. Siga o Isabela também, rede social, Isabela, lá. Não, eu tô sem, Ah, tá sem rede. Tô sem. O movimento Corinthians Grande, então. O movimento, MCG tem, o MCG repostou aí a entrevista, tá? Qual que é o Instagram do MCG? Você lembra? De cabeça, cara. Movimento Corinthians Movimento Grande Corinthians vai achar Grande, lá. só jogar lá. Vai achar lá. Show de bola. Obrigado, tá, irmão? Valeu. Obrigado você, valeu. corintiano que tá acompanhando a gente. Qualquer tipo de dúvida, manda pra gente lá no Instagram que a gente responde também. Tamo aí, se Deus quiser, a gente vai lutar por um Corinthians melhor sempre, certo? Tamo junto, Exa. Obrigado, irmão. Valeu, Lari, valeu. Vai Léo. Corinthians, é Vai, nóis. Corinthians.